E aí, gente, beleza? Hoje eu vim trazer um vídeo tão esperado aqui, que era vídeo da minha configuração em Vim, como que eu configuro os plugins, como que eu defino as keybinds, como que eu deixo meu Vim mais produtivo ali para eu poder escrever os códigos ali no meu dia a dia. Então vamos ver lá como que eu configuro e espero ajudar vocês aí a configurar o de vocês também. Então vamos lá pro vídeo. Então primeiro aqui, vamos ver como que configura os plugins, tá? Eu defini aqui algumas coisas pra eu não esquecer, aqui pelo menos é o principal, tá? Eu vou trazer mais específico sobre alguns plugins pra poder explicar bem como eles funcionam, mas aqui vai ser um overview sobre a minha configuração. Então vamos ver os plugins que eu utilizo. Os plugins que eu utilizo, basicamente são, eu uso a ferramenta Plug, que é ela que instala todos os plugins aqui pro Vim, então é só instalar aí no de vocês e boa, já consegue utilizar qualquer extensão aqui dentro. Então o Vim Polyglot ele é pra sintaxe, tá? Sintaxe support, ainda vou trazer um vídeo melhor sobre ele, mas ele é basicamente para verificação de sintaxe do seu código. File Explorer eu utilizo aqui já aberto ele, é o Nerd Tree. O Nerd Tree eu utilizo ele para criar arquivo, para modificar arquivo, para deletar arquivo, para navegação também muitas vezes. Só que tem um jeito mais rápido de você navegar entre os arquivos do que o Nerd Tree. Só que é uma forma para quem tem o costume lá do Visual Studio, por exemplo, de navegar entre os arquivos. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu consigo navegar pelos arquivos normalmente. É por isso que eu uso o Nerd Tree. Autopairs é basicamente para ele fechar automaticamente as chaves que você criar, então ele vai sempre fechando aqui, eu tô clicando uma vez só, tá vendo? E ele fecha aqui sozinho, parênteses a mesma coisa, e até o Vim Polyglot aqui, pra vocês verem, se eu dou Enter, tá vendo como ele já vai formatando? Aqui ele não tá formatação certa, porque meio que não tem formatação certa pro Vim, pra um ponto Vim, tá? Ele não tá reconhecendo, mas no Go, ou em outras linguagens, ele meio que vai formatando, colocando meio tab automático, então ele vai formatando isso pra mim, por isso que eu uso o Vim Polyglot, tá? Autopair já expliquei. Style de components é basicamente para ele ter sintaxe, verificação de sintaxe para arquivos style de components, nos quais você define ali os componentes CSS para o seu código, ali por React, por exemplo, que é o que eu utilizo. Você cria mini componentes que estilizam uma certa parte do código. Eu também vou trazer um vídeo sobre ele, sobre como configurar ele, como ele funciona. Go Extension. O Go Extension, basicamente, como o nome já diz, é uma extensão para o Go. Basicamente ele define algumas ferramentas para você utilizar. Acho que vocês viram ali em alguns códigos, por exemplo, de eu utilizando códigos aqui dentro do Go. Então eu escrevo aqui Go do tab, ó, tem vários, tem add tags. Então, por exemplo, eu vou tirar essa tag aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl V para ele ir para baixo, vou dar Ctrl 4 e vou deletar, certo? Aí eu vou vir aqui e vou dar Go add tags, por exemplo. Se eu dou um Go add tags, ele já adiciona as tags aqui para mim. Então tem várias coisas aqui do Go que eu consigo fazer. Então Go build tags, tem muita coisa. Go debug, consigo implementar, por exemplo, se eu quero que um objeto implemente uma interface, eu dou o Go impl e já mando ele implementar. Isso, se eu não me engano, eu fiz em um dos vídeos de Solid. É isso, basicamente aqui do Go tem tudo que você precisa do Go, tem aqui nessa extensão, tá? LSP. Pra que é o LSP? O LSP ele é basicamente para você ter configuração sintaxe também, mas não meio que uma sintaxe, ele vê o que tá errado no seu código mesmo. Então lá no Visual Studio, quando você escreve alguma coisa errada, fica um símbolo vermelho. Aqui ele fica escrito na linha mesmo que tá errado, tá? Eu vou tentar aqui, por exemplo, mostrar isso pra vocês. Então vou escrever aqui um código nada a ver aqui. Olha lá, undeclared name Otávio. Ele escreve na linha mesmo o que tá errado. Isso aqui vem do LSP, que ele vai verificar o que tá certo e o que tá errado no seu código. Isso daqui não só em Go, você configura para qualquer linguagem. Você só tem que instalar o language server da linguagem que você vai utilizar. Mas é isso que é o LSP, eu vou mostrar melhor daqui a pouco. Airline Themes. Basicamente, Airline Themes é essa linha aqui embaixo que eu tenho, que ela mostra qual é a branch que eu tô, qual é o arquivo que eu estou, qual é o Unicode que eu tô utilizando, em quantos por cento eu tô do arquivo. Então, por exemplo, se eu der um Shift V, ele vai pro arquivo, pro final, ele colocou 100%. A quantidade de linhas, quantas tem e qual eu tô, e assim por diante. Isso daqui é o Vim Airline que faz, tá? Ele que define isso, se eu não me engano. Git Plugin. Quem que é esse Git Plugin? O Git Plugin é a mesma coisa. Então, se eu escrevo Git, eu dou tab, aí eu tenho aqui Git Add, Git Branch. Por exemplo, se eu dou um git blame aqui, git blame, olha lá, ele mostra cada linha quem que alterou. Obviamente aqui foram todas eu. Aqui você tem extensão do git dentro do Vim. Você consegue ter tudo sobre o Vim, tudo sobre o git aqui dentro, sem ter que abrir o terminal para isso. Você só dá um git aqui e já era, e faz o que você precisa. Aí você tem o prettier. O prettier basicamente então aqui se eu criar uma função desse jeito, ó, então eu vou criar um func teste desse jeito, aí escrever aqui fmt.print, tudo na mesma linha. Na hora que eu der um Ctrl S, que no caso eu coloquei pra salvar, ele vai e formatou aqui pra mim, tá? Aqui ele não colocou na linha de baixo, mas se eu tirar aqui, por exemplo, os espaços, ó, e eu salvo, ele coloca os espaços pra mim. Isso daqui também tem a ver com Vim-Go, mas o prettier, basicamente, ele arruma o código pra você automaticamente quando você salva o arquivo, tá? A mesma coisa lá no Visual Studio. Vim Dev Icons. Vim Dev Icons é isso daqui do lado, tá vendo que cada ícone aqui do lado no Nerd Tree, ele tem um íconezinho. Então, o Dev Icons
icons basicamente é para isso. Então ele coloca aqui, por exemplo, do Go, ele coloca um ícone, Applications YAML ele coloca uma engrenagemzinha, então cada ícone tem um. Isso também tem influência na fonte que você utiliza, tá? Mas o Dev Icons é para isso. Plugins to Search Inside Vim. Isso daqui é o Plenary e o Telescope, eu vou falar melhor sobre eles, mas basicamente é para você achar coisas dentro do seu código. Então tem o grep4 aqui, se eu quiser procurar, por exemplo, por plug. Ele não achou porque eu não tô dentro da pasta, mas por exemplo, vou entrar dentro dessa pasta aqui e agora eu vou pesquisar por plug, por exemplo. Ah lá, ele acha todos os lugares que tem plug dentro do meu código, tá vendo? Então, basicamente, o Telescope é pra isso, mas eu vou mostrar melhor como funciona. Nerd Commenter é basicamente pra você comentar a linha. Se eu dou .cc ele comenta a linha pra mim, tá vendo? Então, se eu seleciono vários, .cc ele comenta a linha pra mim. É basicamente isso. Vim Inspector, eu vou trazer um vídeo sobre ele, eu tenho que fazer um vídeo sobre, que é pra você debugar. Então, esses três aqui é pra você fazer debug do seu código dentro do Vim. Você coloca breakpoint, tudo bonitinho, sem nem ter que usar um mouse, tá? Eu vou trazer um vídeo sobre eles. Então esses são os plugins que eu utilizo. Vou falar um pouquinho melhor agora sobre as configurações e os keybinds que eu utilizo aqui dentro. Então vamos ver agora o key mappings. Quais key mappings eu defino pro NVim. Então aqui a configuração, essa minha configuração vai estar no link na descrição, tá? Então se você quiser baixar vai estar a mesma coisa lá no GitHub. Aqui dentro de keys eu tenho mappings aqui, tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho esse mapping aqui para dar resize nas janelas. Então tá vendo que eu tenho duas janelas aqui, uma do Nerdtree e uma do código. Se eu quiser dar resize, eu seguro Alt e eu vou, por exemplo, se eu dou L, ele dá resize para a esquerda. É sempre ao contrário. Então o H ele vai para a direita, se eu quero dar resize para cima ou para baixo, esses são os keybinds. Então segurando Alt e usando HJKL, eu consigo dar resize nas janelas, tá? A mesma coisa com o do lado, se quiser dar resize para essa daqui e ter mais espaço nela, é a mesma coisa, tá? Esse é o keybind para poder dar resize. Easy Caps. Easy Caps é aqui para deixar as palavras em uppercase ou lowercase. Então, por exemplo, se eu quero deixar essa view UI em uppercase, eu dou Shift U. Então, Shift U ele deixou em uppercase. Se eu dou apenas U, ele dá em lowercase. É basicamente isso, esse cara aqui, tá? Isso aqui funciona com tudo. Então, se eu selecionar tudo aqui, dá Shift U, ele deixou tudo em uppercase. E aqui, se eu der U, ele deixa tudo em lowercase, beleza? Save and Exit Easier Way. Esses caras aqui é basicamente para eu não ter que ficar escrevendo .w, .wq, .exit. Esse cara basicamente é para eu conseguir fazer isso mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu vou editar essa linha aqui, eu vou adicionar aqui um comentário, tá? Sei lá, Runcoding. Se eu salvar isso aqui, é só dar o Ctrl S. Então, Ctrl S, então tá vendo essa linha aqui? Ele dá o Save Files. Então, Ctrl S vai salvar a alteração que eu fiz. Ctrl D, ele vai salvar e vai sair do arquivo. Então, Ctrl D, ele salva e sai do arquivo que eu tô utilizando, tá? Então, Ctrl D, ele salva e sai. O Ctrl Q, ele sai sem salvar. Então, se eu dou um Ctrl Q, ele sai sem salvar. Duas vezes ponto e vírgula. Duas vezes ponto e vírgula é o quê? Eu tô aqui digitando, por exemplo, Otávio, Celestino, ou então Runcoding, sei lá. Aí eu quero sair do modo Insert Mode. Tá vendo que tá em Insert aqui? Eu quero sair nesse modo Insert Mode. É mal complicado ir lá com o dedo lá no ESC pra poder fazer isso, né? Como o meu dedo já tá em cima aqui do HJKL, basicamente eu dou duas vezes ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu tô aqui digitando Otávio, por exemplo. Se eu dou duas vezes ponto e vírgula, ele vai pro normal mode de novo, tá? Então é pra isso que esse keybind funciona, pra eu não ter que tirar a mão do lugar pra poder sair do insert mode. Better tabbing, o que é esse cara? Esse better tabbing é pra eu não ter que vir aqui no começo. Então, por exemplo, eu vim aqui, aí eu dou Ctrl V, aí eu vou e dou tab aqui dentro. Não, isso aqui é pra com o sinal de maior e menor da tabbing, tá? Então, por exemplo, eu quero dar tab tudo nisso aqui, eu dou com o sinal de maior. Se eu quero voltar sinal de menor, ele volta dando tabbing no que tá selecionado, beleza? É pra isso essa keybind. Window Navigation. O que é esse Window Navigation? Por exemplo, vamos supor que eu tenho vários arquivos aqui abertos, tá? Se eu quero passar desse arquivo que tá aberto pra esse, basicamente eu dou Ctrl H. Ele vai pra esquerda, tá vendo? Que o cursor tá indo pra esquerda. Mas geralmente eu não uso esse cara, tá? Eu dou Ctrl W. Então, por exemplo, se eu tenho vários arquivos aqui abertos, igual eu falei, então, aqui eu tenho vários arquivos. Se eu quero ir entre eles, eu dou Ctrl W duas vezes. Então, Ctrl WW. Ele vai pro lado, tá vendo? Ele vai navegando. Eu acho que eu me perco um pouco se eu fico usando o outro jeito. Então, geralmente eu uso o Ctrl W pra ir pra lá e pra cá. Então, tá vendo que eu dou Ctrl Q pra fechar os arquivos, tá? Então, sempre quando vocês verem que eu fechei um arquivo é que eu tô dando Ctrl Q. Open Nerdtree. Então, pra abrir o Nerdtree, geralmente você tem que vir aqui e digitar Nerdtree. Aí ele abre, tá? Mas para eu não ter que fazer isso, obviamente, eu coloquei um keybind para isso, então do .NE. Ele abre o Nerdtree aqui para mim, fica mais fácil. Tabs. Tabs aqui é basicamente, tá vendo que aqui em cima tem tab? Se eu dou tab, aperto a tecla tab, ele vai entre as tabs. Então se eu quero, por exemplo, abrir um arquivo em uma outra tab, eu dou T. Aí ele vai abrir o arquivo numa outra tab. Se eu quero fechar a tab, eu dou Ctrl E. Então tá vendo aqui, ó.
Ctrl E, ele fecha a tab close. Ctrl T, ele dá um tab new, então se eu der um Ctrl T, ele abre uma nova aba com o Nerd Tree já aberto, então ele vai rodar o tab new e o Nerd Tree, ele já abre com o Nerd Tree aberto, tab previews. Então se eu tô na tab daqui, eu quero voltar, eu dou shift tab. Se eu tô nessa tab, eu quero ir pra tab da frente, eu dou tab, beleza? É pra isso aqui, esses três caras aqui. E no more arrow keys. É assim, uma dica, se você for começar a utilizar Vim, eu recomendo você desativar a setinha, total. Porque senão você vai ficar desacostumado, você vai ficar ali na sua zona de conforto usando a setinha e não vai tentar se acostumar com as teclas do Vim. Então desativei elas, não tem como utilizar, só em Insert Mode, né? Que eu consigo navegar com a setinha. Em Visual Mode é somente com as teclas do Vim. VSplit Terminal. Basicamente, o que esse cara é? Vamos supor que eu quero abrir o terminal para poder executar algum código. Ao invés de eu ter que abrir uma aba no Hyper para poder fazer isso ou algo assim, basicamente eu dou vírgula T, ele vai abrir o terminal aqui do lado, então ele tá em Visual Mode, ou ele tá dentro do Vim. Então se eu der um ls aqui, eu consigo dar duas vezes ponto e vírgula para ele voltar pro Normal Mode, eu consigo navegar aqui. É um Vim. Se eu quero começar a digitar o código do I, eu dou um CD, por exemplo. Tá vendo que ele tá sempre na pasta na qual eu estou aqui? Então, por exemplo, aqui no Vim, no Nerd Tree, eu consigo dar CD e Shift CD. Aí ele vai pra pasta. Se eu dou vírgula T, ele vai abrir aqui o terminal na pasta NVim, que no caso foi a que eu defini, beleza? Comment lines. Comment line basicamente é o que eu falei, então eu dou vírgula CC, ele comenta a linha, beleza? Grep string, esse cara da grep string aqui é basicamente para eu procurar pela letra lá que eu falei. Então, por exemplo, se eu venho aqui dentro de keys e eu quero buscar por leather, por exemplo, eu dou Ctrl F e escrevo leather. Aí ele vai pesquisar aqui por leather, todo lugar que tem leather, tá? Eu configurei para Ctrl F. Esse Yank Files e Yank Lines, no caso, é para quando eu der Ctrl C, ele copiar para o register do Linux. Então, se eu, por exemplo, vir aqui do outro lado e der Ctrl V, ele vai estar aqui copiado. O Vim, ele tem um registrador diferente do registrador do seu sistema operacional. Por isso que quando você quer que algo que você copiou dentro do Vim passe para o seu Ctrl V do seu sistema, você tem que fazer essa configuração. Esses caras aqui, basicamente são... Vamos supor que eu marquei todas essas linhas aqui e eu quero alterar eles todo mundo para Otávio. Sei lá, eu dou vírgula R. Vírgula R, aí eu escrevo Otávio e ele altera todo mundo sem pedir permissão. Então tá vendo que ele alterou sem nem perguntar se realmente eu tenho certeza, por exemplo. Agora, se eu quero perguntar e eu quero alterar só alguns e outros não, eu dou vírgula RC. Aí eu escrevo Otávio, aí ele vai perguntar quais que eu quero. Então, por exemplo, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu quero. Não quero, não quero, esse eu quero, esse eu quero. Aí ele vai alterando os que eu quero que altere, tá? Ele não altera todo mundo. Aqui a mesma coisa, então esses dois de baixo é pra, por exemplo, se eu quero alterar... eu marquei todas essas letras aqui de leather, beleza? Então eu marquei todo mundo. Só que eu quero alterar só desse bloco aqui, eu não quero alterar esses de baixo. O que eu faço? Eu marco eles e dou vírgula RC. Aí eu escrevo Otávio e ele vai alterar só esses, não vai alterar os de baixo. Tá? É basicamente pra isso. Esse cara aqui é uma configuração pra, por exemplo, se eu quero marcar a letra, eu deixo o mouse em cima dela e dou Shift asterisco. Shift 8, no caso, eu digito asterisco. Mas, se eu quiser digitar uma palavra inteira, então eu quero procurar por debugging keys. Eu dou asterisco, ele procura por todos os que tem debugging keys, tá? Porque geralmente só funciona com uma palavra, mas para frases você tem que utilizar esse cara aqui para ele conseguir marcar a frase. E esse daqui é os keymaps para debug. Isso aqui é para você conseguir debugar no Vim. Isso aqui eu vou trazer um vídeo sobre também. Keep for key completion. Então, por exemplo, se eu venho no código em Go aqui, eu dou um fmt ponto. Aí eu saio daqui. Eu quero ter para completar, eu dou Ctrl espaço, igual no Visual Studio. Aí ele vai e me mostra as opções que eu tenho. Isso aqui da LSP, beleza? Ctrl E é para eu fechar. Então, por exemplo, se eu tô aqui e eu quero fechar, eu dou Ctrl E, ele fecha as opções que eu tenho. E vírgula RR é para alterar, para eu poder atualizar a pasta que eu tô utilizando. Então, por exemplo, eu venho aqui na pasta, aí eu vou lá naquela pasta do Vim. Aí eu venho aqui dentro e crio um arquivo aqui, por exemplo, uma pasta teste. Ela não vai aparecer aqui no Vim de início, tá vendo? Ela não vai aparecer, eu dou vírgula RR pra ela aparecer aqui. Então ele é um refresh, basicamente, tá? Então eu vou trazer no próximo vídeo a configuração dos plugins, trazer uma configuração mostrando como o plugin funciona. Mas basicamente essa é a minha configuração, tá? Tem muita coisa ainda pra mostrar, só que aí vai ficar um vídeo de 40 minutos. E acho que fica ruim pra vocês também, tá? Então no próximo vídeo eu trago uma configuração sobre os plugins em específico, sobre como cada um funciona, beleza? Mas espero ter ajudado já a explicar alguns keybinds e algumas facilidades aqui que eu uso, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, espero que tenha ajudado vocês e tomara que vocês comecem a utilizar Vim, porque é bem legal e bem produtivo. Até o próximo vídeo e falou!